Poucas palavras ganharam tanto espaço e talvez tenham perdido tanto sentido quanto sustentabilidade. Hoje, praticamente tudo se apresenta como sustentável. Produtos, edifícios, cidades, empresas, mas entre o discurso e a prática cresce uma dúvida incômoda. A sustentabilidade virou uma solução real ou apenas um selo conveniente para justificar escolhas que já foram feitas? Nesse episódio do Outsiders, a pergunta é clara e direta. Quando tudo é sustentável, o que ainda significa de fato ser sustentável? Esse é o Outsiders, um espaço de debate aberto, crítico e sem filtro sobre arquitetura, cidade e mercado contemporâneo. Seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do Outsiders, agradecendo a sua companhia aqui na nossa casa e agradecendo também aqui os nossos debatedores, Lucas Volpato, Luciana Malê e Monique Fontes, e também agradecendo nosso apoiador aqui da Colado. É isso, faz a publi aí, hein? Então, Colado Adesivos é nosso apoiador aqui no programa. Eles fazem adesivos de todo o tamanho, né? Adesivos de grandes superfícies, pequenos, assim como esses nossos aqui do nosso material de apoio. Sigam no Instagram. Muito bem, depois a gente vai deixar aqui na tela o @ do pessoal ali. Olha, se esse tipo de debate te incomoda, então tá ótimo, né? Então se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa teu like e compartilha esse episódio, porque a discussão boa não é aquela que concorda, mas aquela que nos faz pensar. Antes de a gente começar aqui o debate, a gente abre o programa de hoje com o quadro Na Minha Opinião. Quadro que traz aqui a opinião de diversas pessoas, não necessariamente da arquitetura, para dizer o que acham desse tema e dar a sua opinião. A gente começa com o primeiro vídeo da Márcia Castro, ela que é gestora ambiental e também corretora de imóveis na região de Garopaba, em Santa Catarina. Acompanha aí. Eu vejo desta forma. Eu penso que seria melhor. Precisamos que seja prioridade. Na minha opinião. Eu me chamo Márcia Castro. Eu vou falar aqui o que mais me incomoda em relação ao meio ambiente. É todo o lixo que é descartado de forma incorreta. Muitas pessoas acham assim, eu tiro meu lixo, coloco na lixeira. Tá, mas ele foi descartado de forma correta? A gente é responsável por todo o lixo que a gente produz. Então, assim, a pergunta que eu te faço, na tua rua, no teu bairro, quando tu tá saindo na rua e vê que tem ali uma garrafa PET descartada de forma incorreta, que tá no chão, você junta? Então, essas são as atitudes que a gente tem que tomar para ter um mundo melhor. Muito bem, essa foi a opinião da Márcia Castro. Luciana, Monique, Lucas, bem-vindos novamente. Prazer em conversar com vocês, trazendo essa pauta aqui, que é uma pauta que... Será que se desgastou ou não? E será que a gente tem feito a nossa parte, assim como fala ali a Márcia Castro? Será que já não é hora de a gente dar um passo adiante nisso? Bom, olá, colegas, tudo bom? Eu acho que realmente virou um discurso muito bonito, né? Todo mundo hoje fala muito em sustentabilidade. Eu acho que realmente os discursos estão bem afiados, mas a prática ainda não, porque a gente percebe pelos ocorridos, principalmente pelas questões das mudanças climáticas, né? Os desmatamentos, os indicadores, né? Então, assim, a gente sabe que tem muito ainda para a gente fazer, para a gente, de fato, colocar em prática. Eu acho que hoje todo mundo, né, fala, não, porque da área da arquitetura, porque eu uso materiais mais sustentáveis, eu coloco, né,
placa solar, eu faço... Cisterna. Exatamente, uso da água da chuva. Então, assim, eu acho que hoje isso seria o mínimo, né? Seria o básico, falando em projetos aí. Desculpa te cortar, mas reforçando, isso não seria um argumento para 10 anos atrás? Isso? Com certeza, tá Alexandre, né? com certeza. Eu acho que, como comenta a Márcia também, o mínimo hoje, o mínimo que se pode esperar de qualquer pessoa é saber separar o lixo. As crianças hoje sabem, né? As crianças têm educação ambiental na escola. A Rafaela tem 3 anos e tem oficina toda segunda-feira de educação ambiental. Então, as crianças sabem muito mais que a gente nesse ponto. Elas são mais sensíveis e elas entendem o que tem que ser feito. E a gente não coloca em prática, a gente ainda vê as pessoas... não tem problema, isso vai pro lixo, vai pro aterro. Mas e aí, gente? E sabe que até em relação ao lixo tem muita dúvida ainda do que vai no lixo na coleta seletiva e na coleta orgânica. Não tem então, conhecimento. 2026 a gente ainda tem essa dúvida. E várias vezes eu acabo, sei lá, às vezes até um rios que aparece, eu descubro que alguma coisa que eu tô colocando não Tá errado. Tá errado. Exatamente. A gente tem que partir da premissa que não existe fora, botar fora. Não existe o fora. Exato, tá tudo dentro. E aí, isso é tão absurdo que a gente consome uma água que nós mesmos poluímos, né? No caso do nosso manancial, que é o lago ou o rio Guaíba, né? Ele é a água que a gente consome. Mas eu tomo água engarrafada, sim, mas o café que tu vai no teu happy hour não é engarrafado. A comida que tu faz em casa. Exato, o gelo da Coca-Cola. Não é, então assim, não existe esse fora. Eu acho que nós estamos muito acomodados, tá? Isso não só como profissionais arquitetos, como sociedade. Eu me lembro que em 1992 teve a Eco 92 e esse Eco 92 foi o que eu, na segunda série, aprendi a separar o lixo e levei para minha casa. Entendeu? Assim, aí as crianças, exato, elas são mais sensíveis a esse isso. tema. As crianças sempre foram um impulsionador isso. Mas num mundo, gente, num mundo em que tinha mais consciência e oportunidade. Por que é oportunidade? A coleta seletiva hoje em Porto Alegre praticamente não existe. Ela é rara. Antes toda semana passava 2 vezes, hoje ela passa 1 vez por semana. E os condomínios às vezes não possuem, muitos não possuem o lugar correto para destinar o resíduo de forma eu tenho a correta. impressão que na minha casa são 3 vezes, acho que é terça, quinta e sábado. Mas aqui na Cristóvão não. Aqui na Cristóvão tu tem 2 vezes na passada. Mas também o que acontece? Tem a coleta seletiva nesses dias e tem uma coleta paralela. Não sei se vocês sabem que isso existe. Não sabia. Uma Por isso coleta tá falando paralela, que eu sei que lá em casa acontece. Enfim, não fui eu que coordenei isso quando isso acontecia. Eles passam com um caminhão e eles vão combinando com os zeladores dos prédios. Então, a nossa zeladora, ela separa tudo no meio da tarde, que o caminhão passa pelas 10. O da coleta normal, ele passa no meio da tarde e vai recolhendo. Então, eles levam provavelmente para um centro de triagem, mas não é o da prefeitura. Então tá certo, pode ser isso. Mas essa aí eu vez. acho que nem pode isso. Vai muito do condomínio. Por exemplo, o condomínio que eu moro, lá você tem o espaço das pilhas, o espaço do óleo vegetal, o espaço das tampinhas de vidros, assim, então eletrônicos. Só que isso é uma vontade política desse condomínio, né? Eletrônicos, exato. Então, assim, numa casa que não tem esse espaço todo, essa estrutura, é muito da consciência pessoal. E aí eu acho que acomodou a questão da política de propagandear esse tipo de atitude, né? Numa geral, né? Hoje se fala de microplástico só. Né? Você não vê falar de reciclagem, você fala de consumo, né? Por tabela de microplástico, mas é a reciclagem. Exatamente. Ninguém fala. E a reciclagem é o grande problema. A gente não tem, por exemplo, um incentivo, falando aí das pequenas práticas, né? O que a gente poderia estar todo mundo fazendo em casa, mas a gente não tem incentivo, por exemplo, para compostar. Sim. Eu já pensei várias vezes em colocar no meu edifício. Eu tenho em casa composteira. E, assim, eu digo, o meu pet é minhoca, né? E não dá bicho, assim, não atrai bicho. Não. Porque o meu atrai. grande Tem a serragem? receio de propor isso no meu edifício é que atraia bicho. Não. Se atrair, por exemplo, em condomínio, se atrair bicho como ratos, que muitas pessoas têm, assim, né, mais medo, ou baratas e tal, é porque tá compostando errado. Tem né? que ter a tela. Tá colocando comida que não pode, sabe? Mas se tu seguir, né, as premissas básicas da compostagem, que são restos, né, de frutas, verduras, casca de ovo, borra de café, sachê de chá, esse tipo de coisa, ponta de lápis, essas coisas assim,
tu pode compostar, que tu não vai ter esse problema. E é muito legal, porque quem tem criança, né, tu começa a incentivar desde cedo, né? Vira cultura pra elas. Exatamente. E aí também tu começa a mexer muito com a alimentação. Então, assim, é muito legal. Tu faz sopa, tu tem de verduras, tem ali um monte de casca, tu ensina a criança. Então, assim, tu acaba também mexendo Educando. no teu consumo de casa, né? Priorizando alimentos mais in natura, com menos Legal. embalagens, né? Ou a gente repensar também a questão das embalagens. Usar produtos que, tipo assim, latinha. Latinha a gente sabe que hoje é o material mais reciclado no Brasil, né? Então, assim, o que a gente puder comprar de latinha, o PET, a garrafa PET também, né? Trocar embalagens, às vezes, muito pequenininha, né? Garrafas pequenas, comprar garrafas grandes, né? Então, assim, ou embalagens dessas tamanho família, pra quem tem realmente família, né, Lu? Talvez a Lu tem que comprar menor pra não estragar, né, Lu? O alimento não vencer, né? Bullying aqui, é isso. Tu sabe essa questão das crianças e tal, não é uma questão nova, né? A gente convive desde a década de 90 com essa educação para as crianças, porque se a gente pretende, de fato, ter uma mudança, ela tem que vir daí. Exato. Agora, eu acho que nós, enquanto brasileiros, a gente vive um grande paradoxo aqui no nosso país, que é morarmos num país de tanta abundância, De tantos sim. recursos. que faz com que a gente não enxergue a finitude disso. É verdade. Então, a gente acha que pode o alimento, desperdiçar alimento, água, pode a luz. desperdiçar água, sempre acesa. mas é porque é uma consciência de que tudo pode, né? Que nós temos esse recurso, não vai fazer falta. Gente, em algum momento vai fazer falta, né? A gente sofre Sim, a com gente isso tem no os verão, rios por podres exemplo. como estão hoje, justamente como consequência desse comportamento. Exatamente. Olha a quantidade de água, nunca vai Não contaminar, vai nunca vai acabar. acontecer. E É aí quando tu vê, pega tá outros podre. países cujos recursos são mais Mais finitos, limitados. são limitados, né? Pô, a pessoa já tem uma outra consciência. Exatamente, Né? a Vamos cultura. reutilizar. Aqui a onda do brechó custou para Pra Pra pegar. pegar. Porque a gente achava, não vou usar roupa usada de outros. E daí tu para outros países, pô, era só comprava roupa em brechó e era chique. Então a gente tem isso daí. Mas a pergunta que eu faço é a seguinte para vocês que são da arquitetura. Hoje a sustentabilidade é uma prática real na arquitetura ou virou uma estratégia de marketing? Acho que os Depende. dois. Exatamente. Os dois. Sempre que traz essa questão de sustentabilidade e arquitetura, eu não consigo não pensar que uma boa arquitetura ela é sustentável. Então, se a gente for pensar na raiz ali do que é um bom projeto, ele vai levar em consideração o local, a identidade daquilo, a economia local, porque a comunidade. sustentabilidade não é só a natureza, né? Ela tem a ver com a sustentabilidade econômica, social. Então, é um tripé ali que precisa funcionar. Então, um edifício bem pensado, ele vai estar inserido na melhor forma naquele sítio e vai estar utilizando matéria-prima e insumos dali, daquela região. Isso é ser sustentável. Isso talvez seja muito mais sustentável do que comprar um piso XPTO lá de 3 estados para cima que tem um selo de sustentabilidade. Ah, com certeza. Então, hoje a gente tem muito selo de sustentabilidade, mas que não necessariamente aplicar ele num projeto vai ser sustentável. Exatamente. Então, isso é marketing. Mas numa determinada situação, aquilo ali é sustentável. Isso significa, né, Lu, que eu estou usando um piso sustentável, mas não que o meu projeto seja sustentável porque eu estou usando esse E nem piso. que a obra que vai instalar o piso seja sustentável. Exatamente. É tão complexo isso, né? Que É uma só cadeia. uns poucos selos ali não garantem uma sustentabilidade. Mas a gente vê que sim, que hoje virou assim marketing, né? Tu declarar que tu faz projetos sustentáveis, que tu, né, as tuas construções são sustentáveis, mas são sustentáveis para quem? E mesmo que o projeto fique só na placa fotovoltaica? Exatamente. É um Mas dos tem- itens de sustentabilidade. Mas às Garante. vezes tu vê, botei Mas tem mais não muita sei, 2, gente- 3 itens. Não, é sustentável. mas tem muita Mas gente... decai no Não, acho encerro que da para Luciana. ser sustentável é muito pouco. Mas eu acho que cada passo que a gente dá já é É um bom. passo. É um passo. Uhum. Então posso não ter, sei lá, dos 100 itens ali eu tenho 13, é muito pouco, é muito pouco. Exatamente. Mas são 3 itens. 3 Podia ser zero. E as empresas? Fornecedor. Vocês que estão no mercado aí que vocês falam. Que Olha, eu tô eu meio acho- por fora. Luciana. Não, mas é porque eu não tenho essa. Não tenho essa vivência mais. Não faz parte do meu. O que nós vamos falar se a gente trabalha numa das áreas que mais gera Lixo, resíduo. resíduos no mundo
inteiro que mais impacta Consome com recursos. questão, exatamente, com combustível fóssil. Então, assim, é triste a gente falar isso, mas a gente contribui muito. O consumo de água no concreto acho que é talvez o maior uso de água, não é? Até O deixa eu maior. trazer esse No dado aqui, aço ó. também, O né? setor da construção civil responde por aproximadamente 34 a 37% das emissões globais de CO2. Imagina. É muito. Um terço. É muito. É um absurdo. Né? E segundo as ações. E aí eu vou defender um pouco, puxar a brasa, né, pro meu assado. Você vê que todo episódio ele Tá dá- certíssimo, é isso mesmo. Porque assim, ó, vamos lá, nossos avós eram mais sustentáveis Sim. quando Sim. construíam. Sim. Tinham mais consciência. Eles Não, tinha cortavam mais consciência, árvores, tinham cortavam menos araucárias. opção. Não, tinham menos opções, mas cortavam araucárias, que hoje a gente podia estar reflorestando as araucárias para cortar mais araucárias, né? Sendo que a araucária é uma péssima madeira, era o que tinha, então é uma madeira boa. Mas tá, tem um ponto. Mas a minha avó compostava, desde Pois sempre. então, é aí que eu ia E falar. os Eu- a filhos gente todos usavam as mesmas É, roupas. exato. os E sapatos. usavam fraldas de pano. Os sabões Exatamente. eram menos poluentes. O sabão era da banha do porco. Era Ma- feito em mas, casa. mas voltando para a construção civil, né? Era muito sustentável. Casas de madeiras, casas mais eficientes, talvez termicamente mais eficientes, telhados mais resistentes, né? Não eram lajes planas que hoje estamos usando, com um custo tremendo de petróleo para fazer impermeabilização. As janelas não eram de PVC, que usa petróleo, que usa, enfim, plástico, enfim, então... E outra, né, o que eu quero chegar, técnicas tradicionais, hoje tem gente que constrói com técnicas tradicionais, não só restaura, né, que eu puxei, mas assim, que usa barro, cal, né, madeiras reflorestadas, né, existe sim uma arquitetura sustentável, ela existe, sim. só que ela não está no mercado, é isso que eu queria chegar, né, o mercado não consome uma arquitetura sustentável. Tá? O cliente quer uma arquitetura sustentável. Às vezes até quer. Só que o custo acaba sendo muito elevado, caro, exato. E aí Ele desiste. Muita gente tem a boa intenção, eu vou querer tudo sustentável, assim, vai chegando o orçamento e vai cortando. perdendo, vai perdendo Exato. aquela empolgação. Exatamente. É para você pintar uma parede antigamente, você pegava uma pedra de cal, botava na água, ela queimava, ficava um líquido, você comprava um pó xadrez na ferragem, né, por alguns reais, míseros reais, no caso réis ou contos cruzados, sei lá. Aí misturava ali, você tinha a cor que queria e pintava. Hoje você tem uma indústria que polui horrores fazendo tinta em larga escala, né? Que deve ter ISOs de sustentabilidade, com certeza, mas ISO não quer dizer que seja 100% sustentável, porque é um limite de emissão de poluentes e de características que tem que entrar. Mas sim, se construía menos poluente, menos poluição do que hoje, né? Então assim, dá para voltar nisso? Impossível, né? Dá para equacionar isso? Talvez sim. Então, assim, vai muito, né, do arquiteto propor isso para o cliente e do cliente começar a consumir comprar isso. ideia, A comprar sim, a ideia, né? sim. Tipo, taipa de pilão é uma coisa que se constrói na França, é o pisé que se chama lá, né? A taipa, O problema é que a taipa de pilão não tá fazendo coquetel Pois pra é. mostrar a tendência. Você chegou onde eu queria da chegar. negativa. Porque existe É muita cruel, casa, sabe? mansão sendo construída também com não tá taipa de dando pilão. RT. Né? É bom, aí isso dá um Aí tu episódio. pisou, A RT vai dar um episódio. Mas delicado. todos esses selos e certificações, eles não são, por um outro lado, uma prova concreta que a gente regrediu? Eu acredito que Sim. sim. Eu Porque acredito se que sim. existe algo para regular Sim. alguma coisa, é porque a gente avançou É num porque campo sem que essa talvez regulação não tá dando certo. Tá, se tirasse todas as regulações, virava um cabaré. Já há com pouco. certeza. Exatamente. Não, eu acho que já tinha É terminado o importante, mundo. é importante, claro, cumprem a função que se... Mas se tu for olhar, adaptando esse teu argumento, talvez os nossos avós e bisavós não precisassem disso, porque o que eles utilizavam eram as coisas mais simples, menos poluentes. Mais né? acessíveis Era na uma vida natureza. Era uma vida toda Acessíveis. diferente também, né? Não era só Não, sim, arquitetura, não dá pra um ter modo de viver, uma cobrança. Isso, é diferente, menor. é outra sociedade, outra não é a sociedade. mesma de hoje. Não dá pra gente comparar. Mas eu Porque acho se eles. que... Só deixa eu só concluir. Se eles tivessem acesso que tinha outras possibilidades, eles tinham ido nas outras possibilidades. Ah, sim. Ah, sim. Eles estavam daquele jeito isso é porque era o que inerente ao ser tinha. humano, tá? É, ok. exato. Mas às vezes... Mas a partir que surgiu essa possibilidade, e isso serve a qualquer tempo, né? Sim. Uhum. A gente não faz uma reflexão. Sim, de que encheram aquilo vai de ser bom ou não. cerâmica, depois o porcelanato em cima do vai piso uma lá, que era de evolução, barro, né? não sei o que. É assim que
Botaram construindo. abaixo todo o parquê que tinha ali no Maravilhoso, que depois a gente tem que ficar tentando restaurar. Esse aqui é moderno agora, não sei. Mas sabe o que eu acho, Lu? Não, parquê é legal, parquê é legal. Tu não gosta, Lucas? Não, eu gosto, é A legal. gente não pode restaurar parquê. Não. O medo da patrulha. Não, eu gosto de parquê, acho bacana. Tem que restaurar. Cancelado. Sim, não só parquê, Ele tá com tacos, medo de ser cancelado por ser Taquinho, contra o taco. Não tem medo de cancelar. Não, mas eu ia voltar naquilo que a Lu falou. Eu acho que, assim, a gente ainda tem alguns locais em que a gente vê essa vida lá da época da avó, sabe? Ela sendo replicada. E aí a gente fala muito que é questão cultural, né? E eu sempre brinco que, por exemplo, lá no Camacho, o avanço... O Camacho. O Camacho é Alexandre. Meu. O avanço, assim, ele é, né, mais demorado, né? As coisas, o desenvolvimento, acontece num passo muito menor do que, por exemplo, aqui em Porto Alegre, né? Exatamente. Então, a gente percebe que é isso, as coisas lá, às vezes a construção, ela utiliza materiais, né, que a gente não está acostumado a utilizar aqui, aí que a gente vê que a casa tem um melhor desempenho, que ela não é tão descartável, sabe? A gente reforma e utiliza materiais, né? Lá tem uma pousada e a gente faz muitas obras lá. E a gente tira a janela de uma casa e usa na outra. É o reuso. Exatamente, porque a janela tá muito boa ainda. E eu sei que se eu for botar uma janela de madeira nova, ela vai durar muito pouco. Logo em seguida já vai pegar cupim, logo em seguida a umidade já vai detonar ela. Mas aquela janela que eu tenho lá de 30 anos atrás, ela ainda tá... sabe? É só eu recuperar ela que ela ainda tá boa. Então, eu acho que é muito questão cultural. A gente tem uma cultura, principalmente em centros urbanos, né, super desenvolvidos, disso, do consumo. Então, o cliente compra um apartamento, né? E isso até é uma coisa que está sendo, né, revisto, assim, pelas incorporadoras, pelas construtoras. Eles já não entregam mais com louças, com metais. Tem muitos que não entregam mais com pisos, com revestimentos. Vai ser descartado, né? Exatamente. O cliente vai tirar tudo, sabe? Então, olha aí, ó, é geração de resíduo, sabe? É custo. Nossa, isso me doía quando eu trabalhava com arquitetura. É muito triste isso, tu vê um sabe? negócio feio, mas tá ali, novo, acabou de ser colocado, não tem nada a ver com o padrão Funciona. daquele apartamento, funciona. Mas é feio. Aí isso me quebrava, porque tá funcionando, tá novo, mas é feio. É complicado. Porque colocava o feio ainda, né? Deixa eu aproveitar, já que a gente tocou nesse assunto, e perguntar para vocês. Existe sustentabilidade que seja acessível nos projetos ou a sustentabilidade é uma coisa mais voltada para a elite? Não, É o contrário até. É o contrário. Né? Tem comunidades, por exemplo, que constroem casas sustentáveis na região de Maquiné, aqui no Rio Grande do Sul, e tem até uma publicação que foi feita que é incrível. Né? Claro, vai a um extremo, são pessoas que não tomam nem banho em banheiro, tomam no Rio Maquiné ali, enfim. Mas elas constroem casas, né, com muita capacidade de inércia térmica e de resistir ao tempo lá, porque são usando madeira, usando materiais que tu pega o barro, a areia, enfim, é um outro conceito, né? Não vamos conseguir fazer isso num condomínio fechado de luxo aqui em Porto Alegre ou no litoral, não vai conseguir reproduzir isso, né? Mas mas isso responde o que foi perguntado. Assim, o homem aprendeu a construir com o que a natureza oferecia. A natureza ainda segue oferecendo essas coisas para nós, né? O que cabe à nossa atualidade é fazer o reflorestamento da madeira, aquela que eu utilizei, né? Cabe eu saber que tem a época certa para eu tirar o barro do rio, né? Tem tudo isso. Mas, enfim, essas pessoas com custo mínimo, com 150 mil, eles conseguem construir uma casa inteira. Para a família morar, né? Coisa que você não consegue usando tecnologias ou materiais industrializados, né? Então, sim. E eu só queria complementar, o Lucas comentou uma coisa agora que eu lembrei, usando os recursos que a natureza nos dá. E aí, eu sempre brinco com os clientes. Nós temos sol, luz, iluminação natural. Por que que hoje a gente ainda vê edifícios, né, construções que não... utilizam de forma correta isso, né? Ventilação cruzada. Tu não paga mais para ter isso, sabe? Então, assim, nós temos, né? Que é o que eu digo da boa arquitetura. É isso, uma boa planta. Exatamente. Vai ter bom projeto. Menos necessidade de ar-condicionado. Exatamente. Vai ser mais eficiente. Que teve recentemente da casa com alpendre, que tava rolando aí um papo, né? Sim, então, é o maior exemplo. Casa com alpendre é tudo de bom.
né? E aqui em Porto Alegre, não acha? Eu achei que era uma coisa, mas não era pra mim, não era o que eu tinha pensado. Não, tudo bem, aqui é pra discordar, a gente anda todos os episódios a gente anda concordando demais. Eu já percebi, né? Cara, casa com alpendre é uma droga. Não, Eu gosto, mas vamos discordar, né? Tá. Não, mas aí voltando pra casa com o alpendre, olha só, tipo, olha um edifício tipo Esplanada aqui em Porto Alegre, né, que estão fechando todas as sacadas. O que eram aquelas sacadas? Era um espaço de amortecimento, né, da área externa pra tua área interna, né? Que Não você aprenderam nada com a pandemia, né? Também. Quem não tinha sacada, dava tudo pra ter uma mini sacada. E agora volta ao eixo. Tu volta pro eixo, não tem jeito. Então, assim, no passado a gente tinha técnicas de fazer a casa sustentável com um gasto menor. A ventilação cruzada que você falou, assim, a ventilação cruzada era uma premissa. É básico. Né? Não deixar o sol e a água bater na tua parede era outra premissa, umidade e calor.Sim. Só que hoje a gente não faz mais isso. Né? Então... É de chorar. Não, né? Até faz, não vamos dizer a gente não faz. Não, mas tem quem faça, né? Grandes condomínios lá de Minha Casa Minha Vida. Nem um pouco. Estão todos mofados em Porto Alegre. O material errado, usaram uma monocapa lá que absorve banheiro sem ventilação. Banheiro sem ventilação, que tem um vento kit que pode estragar a qualquer momento, embolora tudo. Nós temos quantos? 90% de umidade do ar. Então é impossível. Não foi feita para o local que a gente vive, né? Exatamente. Isso também dá um outro capítulo, né? Essas construções mais populares voltadas para reduzir um déficit habitacional sem qualidade nenhuma. Exatamente. E aí? Acho que é um bom assunto. Né? Estamos resolvendo de fato ou estamos entregando um produto que as pessoas que vira um problema para a pessoa, porque ela está pagando por algo eu acho que é aquela coisa que a pessoa que está se afogando, qualquer tábua é boia. Assim. Exatamente. Então, ok, mas isso é a visão de quem está se afogando, mas quem oferece não pode pensar isso. Uma situação péssima para uma situação ruim. O que não quer dizer que a gente tenha que entregar um produto de arquitetura ruim. Exatamente. Para quem recebe, né, Lu, é uma mudança. Mas para quem oferece, não pode fazer isso. Não pode fazer. Sim. É ético da profissional. É ético profissional. Tem que ter uma responsabilidade, né? Sim. Mas tem a questão também da comunidade, do local, do social. Muitas vezes eles não querem ir para esses lugares, né? Sim. Eles preferem ficar ali no barraco deles. A questão da porque comunidade eles estão muito forte. Exatamente. E será que essa nova comunidade que eles estão fazendo para serem translocados é tão atraente quanto o lugar que eles já vivem? Claro que não. Então é isso que é a questão. Eu vou dar um exemplo muito bom que é o IAPI. Eu acho super sustentável. Pelas várias tipologias que tem ali, e os apartamentos que tem paredes espessas de alvenaria, telhados bastante bem avantajados, né? Beirais, venezianas, tudo isso aqui que eu tô falando, né? Maneiras de você deixar o ar entrar, ventilar, a chuva não encostar. Estão lá até hoje, há mais de 70, 80 anos. Quase 100, não, é de 40 e pouco, por aí, mais ou menos. E o urbanismo dele é super de qualidade, né? Então, assim, e era um conjunto habitacional. Exatamente. Né? Pós-enchente, enfim, né? Pós-enchente. 40 ou 52. Tendo o arquiteto consciência de todos esses fatores que envolvem a sustentabilidade, partindo dessas premissas, né? E de que o arquiteto é, sob certa forma, um formador de opinião, aí eu pergunto para vocês, quando o cliente não quer investir, né, em algo sustentável ou não quer dar ao projeto a oportunidade de ter alguns elementos sustentáveis, o arquiteto insiste ou ele cede? Ele tem que insistir. Ele tem que insistir. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Nós precisamos... E nesse caso, quem é que manda e quem obedece? Manda o dinheiro. É verdade. E aí? Quem obedece quem tem conta pra pagar. Não, mas a gente precisa insistir. Não, tá, na teoria que sim, tem que insistir, ética, mas na hora do vamos ver, todo mundo se vende. E lá vou eu puxar de novo pra academia. Eu quero hoje em dia falar sobre academia, cara. Porque assim, ó, eu como fui professor, e fui aluno da mesma universidade, né? Então, assim, do mesmo centro universitário, no caso, a gente via eu vi essa transformação de como entrou questões sustentáveis mais fortes, né, do que da minha época. Então, assim, eu acho que vai sair arquitetos que vão pensar mais na ventilação cruzada, onde ter o ar-condicionado, melhor posição solar. Então, tem uma mudança vindo aí, né? Não sei se
100% competente, né? Porque às vezes tem as falhas, mas que vai ver uma arquitetura com mais favorecimento à utilização de técnicas. Porque quando eu era estudante, isso daí era muito recente, né? Era muito novo e inatingível. Placa solar era inatingível. Hoje a placa solar não é mais inatingível e os projetos todos que estão dos alunos já constam com placa solar. Então, assim, existe uma mudança a longo prazo que pode ser que melhore, que deixe o mundo mais sustentável em termos de arquitetura. Mas aí tem que ter o consumidor. Aí volto a falar, o dinheiro manda, né? O consumidor tem que ter consumo. Se não tem consumo, não gira. Né? A placa solar hoje tem importações, tem fabricação própria, tem tudo. Antes não tinha, só importava e era uma fortuna, né? Até o mercado não põe produtos no mercado se não houver demanda, né? Mas nós, como arquitetos, nós precisamos insistir e mostrar a questão dos benefícios que o cliente vai ter com a construção, com esses princípios básicos, vamos supor assim, né? A gente não precisa nem evoluir tanto na questão sustentável, mas trazendo esses princípios básicos que vão fazer com que a edificação seja mais sustentável por si só, porque ela vai ser mais eficiente, né? A gente precisa insistir nisso, sabe? Nós precisamos. E eu vejo que hoje muitos colegas, eles... E aí, talvez por falta de projetos, por falta de oportunidades, por não conseguir captar tão bem, eles se submetem a todo e qualquer tipo de cliente e de projeto, entendeu? E eu acho que se a gente tem que se valorizar e nós queremos bons projetos, nós vamos sim ficar insistindo em bons clientes e fazendo eles caminharem pro melhor projeto, entendeu? Aquilo que a gente acredita. Eu acho que daí também traz muito dos nossos valores, né? Eu acredito que a arquitetura que eu tenho que fazer é assim, os meus projetos vão ser assim. Tem gente que arquiteto não tá nem preocupado. Tá, mas se não é uma questão, não dói no coração se dele. Ali naquele ponto tu corre o risco de perder o projeto. Vamos chegar nesse extremo, tá? Tu continua insistindo ou tu cede? Eu continuo porque eu sou birrenta, Alexandre. Sério? Sério. E aí eu vou te dizer um ponto que não tem... Eu só vou abrir um parênteses. Não tem a ver com sustentabilidade, mas tem a ver com questão de segurança, né? Tá, sim. Meu TCC do pós foi sobre isso. Questão de incêndios, né? Foram edificações incendiadas. Eu fui, inclusive, apresentar no Compat em Lisboa, na Faculdade de Lisboa. Tem reformas que eu faço e quando eu inicio, eu falo pro cliente... Se a parte elétrica, a revisão da parte elétrica, a troca dos CDs, dos disjuntores não for contemplada, tu tá fora. Eu tô fora, exatamente, tá? E aí eu trago, né, tudo que pode acontecer e dou exemplos reais, né? Então, assim, tem brigas que a gente precisa comprar porque é pelo bem do cliente, é pela segurança, ou pelo bem da cidade, ou pelo bem... Exatamente. Não, e a própria responsabilidade técnica dele. Depois, que vai dizer, a arquiteta não me avisou isso, entendeu? Então, assim, tem brigas que eu compro e que se o cliente não aceita, já perdi cliente por causa disso, já perdi obra por causa disso, mas realmente Mas princípio deixa eu básico colocar que eu tenho um exemplo aqui. Tá, eu acho que esse exemplo é perfeito. Não tem que assinar por nada que tu não realmente garanta. Mas acho que seria uma questão do cliente querer uma coisa sustentável e uma não sustentável. Se tu vai bater o pé naquilo. Então, sei lá, vou dar um exemplo tosco aqui. O cliente quer tudo iluminação incandescente. Tu quer botar LED. Aí tu cede ou tu não cede? Claro que não. Claro que não. Quem é que... Eu vou começar... Acho que ele nem vai achar a lâmpada incandescente. Faz um deboche. Vamos pensar alguma coisa que ele realmente queira que faça sentido, mas não, isso aqui não é sustentável. É que daí, Lu, eu acho que assim, vai muito de como tu conduz o cliente. A partir do momento que tu demonstra que tu é autoridade naquele momento, que, né, tu vai trazer o melhor pra ele, ele vai confiar em ti, entendeu? E eu percebi isso quando eu tive um cliente... Não, quando eu tive um cliente... Deixa, quieto. Eu tô tentando... Eu vi que tu tentou. Mas eu tô falando, eu sou birrenta. Eu vou insistir. A gente também é birrenta. Eu vou insistir com o cliente até o fim. Pode ser que eu mas daí perca. tu vai chegar Pode ser que eu perca. perca. Pode ser que eu perca. Tu perca o quê? O projeto ou o argumento? Pode ser que eu perca o cliente, que eu perca o projeto. Tá. Exatamente. Mas tu concorda comigo que a maioria dos profissionais não faz isso, Não, né? eu sei que não. Principalmente como a Lu traz. Se o boleto tá batendo na porta... O boleto tá fora. Tá ali, ó. Não, eu acho que não só o dinheiro, mas uma certa exaustão, sabe? Tipo, tô aqui lutando eu contra o sistema. foda-se, vai. Quer fazer, faz. É difícil. Gente, deixa eu trazer um outro assunto. Quando a gente fala de sustentabilidade, a gente também tem que falar obrigatoriamente de mobilidade urbana. Sim. Né? Do nosso modelo de mobilidade centrado no automóvel. Né? E para isso a gente tem também
o segundo vídeo no quadro Minha Opinião, que é da Martina Rolim, ela que mora na Espanha, é licenciada em Ciências da Atividade Física e do Esporte e professora da Universidade de Barcelona. Ela tem uma opinião sobre essa pauta e também uma pergunta que ela gostaria de fazer. A gente acompanha agora no quadro Na Minha Opinião. Eu vejo desta forma. Eu penso que seria melhor. Precisamos que seja prioridade. Na minha opinião. Olá, eu sou Martina Rolim, eu sou natural de Novo Hamburgo, radicada em Florianópolis e nos últimos 15 anos eu moro aqui em Barcelona, na Espanha. Com relação à diminuição do uso do carro particular em detrimento do transporte público, o que eu posso dizer é que aqui em Barcelona isso não é uma questão de futuro, é uma questão de presente. Pensei que Barcelona é uma das cidades com maior densidade demográfica da Europa, uma das cidades também mais contaminadas. Então aqui existem muitas iniciativas para que se tenha um transporte público de qualidade e muitas barreiras para que se use o carro privado. Então, em geral, sim, as pessoas acabam deixando o carro em casa para usar o transporte público, que eu considero um transporte de qualidade. E eu queria deixar uma contra-pergunta aí para os tertulianos. Uma das iniciativas mais arrojadas que a cidade de Barcelona adotou nos últimos anos é a criação de uma zona de baixas emissões, que significa que nos dias de alta contaminação, determinados carros, os mais antigos, não podem entrar dentro do perímetro urbano de Barcelona. E nesse dia o transporte público passa a ser gratuito. E ademais, a pessoa que tiver um carro antigo que levar o seu carro para o desmanche, ele podia ter o direito a 3 anos de transporte público gratuito. Isso significa que se ele estivesse sem carro e estivesse pagando esse transporte por 3 anos, ele estaria gastando uns 1.800 euros durante esses 3 anos, que significa um salário e meio, né? Um salário mínimo e meio. E se essa pessoa tivesse carro durante esses 3 anos, ela estaria gastando uns 3.000 euros. Então, ela estaria economizando, na prática, né? Nesses 3 anos, ela estaria economizando 3.000 euros. Vocês acham que seria uma boa proposta para aplicar em alguma cidade do Brasil? Muito bem, então essa foi a opinião da Martina Rolim, ela que mora em Barcelona, na Espanha, professora lá da Universidade de Barcelona, e ela traz a opinião dela a respeito, né, da questão da sustentabilidade, do uso do automóvel, e ela faz essa pergunta, né? Essa medida que foi tomada lá, a gente conseguiria adaptar aqui ao Brasil, a alguma cidade? Por exemplo, dar incentivo para que tenha um carro mais usado, mais antigo, se desfaça, que no exemplo que ela traz, 3 anos de gratuidade no transporte público, né? E que para eles já no cálculo representa uma economia para o cidadão. Sim. Isso teria vez aqui no Brasil? Não consigo ver isso acontecendo. Dependendo, acho que gradativamente talvez sim. Ela falou ali que poderia, em determinados dias, o carro aquele não circular e ter gratuidade do transporte, né? Canoas está com gratuidade do transporte. Em outras cidades, público, acho que né? Talvez Canoas conseguisse fazer essa jogada, né? Sim, totalmente gratuito. Desde que a enchente para todos hoje é passe livre total em Canoas. Você só paga o metrô se quiser e o Uber. Sim. Hoje você vai de ônibus para tudo que é lugar. Uma fortuna, tá? Caro, claro que é caro. Imagina para um trabalhador que tem que pegar isso. E não são ônibus qualificados, né? Não são ônibus de ponta, que nem já tivemos alguns tempos atrás. Os ônibus estão, assim, não estão sucateados, é claro, são ônibus bons, né? Mas são ônibus, assim, que são poluentes, não são todos elétricos, tem alguns que são elétricos, enfim. Não tem acessibilidade. Não tem acessibilidade, ar-condicionado até pouco tempo não tinha, agora tem, né? Então, assim, é difícil você colocar... Mas nem sei se da malha, eu acho que a gente tem sim os grandes corredores, mas eu acho que o miolo ainda não é bem assistido. Então eu fico pensando, se eu tivesse vindo de ônibus aqui, primeiro que eu ia ter que caminhar algumas quadras para chegar até o terminal. Aí provavelmente seriam 2 ônibus, não teria que pensar aqui qual é o caminho. Eu pegaria uns 3 ônibus. Aí, sei lá, eu sou mais sustentável, eu vinha a pé. Então. Boa, Lucas, boa. Mas aí, sei lá, digamos 1 ou 2 ônibus, quanto tempo me levaria isso? Aí vou chegar aqui na porta, ainda vou ter que caminhar mais 3 quadras, e aí salto, e aí suor, e aí sem falar a questão computador. Da segurança, né, Lu?
Mas também além não- da mobilidade urbana é. não ser boa, nós também não temos uma boa Mas segurança. aí não passa por um processo de caminhabilidade, Ah, com certeza. de calçadas melhores, Também. segurança, iluminação, sinalização, a questão da poluição visual dos caminhos, Total. né? Acho que à medida que isso também se transforma... Fachadas ativas. Tu começa a pensar duas vezes o que Bem tá diferente fazendo. do que a gente encontra em Barcelona hoje, né? Exatamente. Mas eu Então, acho que assim- Porto Alegre em si, assim, nos últimos 10 anos, com essa função de colocar as bikes, né, essas disponíveis para usar, teve uma mudança de mentalidade de transporte, de locomoção, Sim, tá? Assim, não é 100% Uber, né, Uber, os aplicativos, né, pegaram toda uma fatia de que antes se dividia entre ônibus e lotação, né, que hoje já não existe mais, praticamente muitas linhas de lotação foram extintas, mas o patinete e a bicicleta têm suprido consideravelmente e são veículos não poluentes, né? Assim, tanto a bicicleta quanto o patinete a gente vê espalhado por boa parte da Sim, cidade, uma pessoas vez eu- utilizando, indo trabalhar, inclusive, Eu de li sobre patinete. o patinete, esses locados, que ele era pra última milha, na teoria, assim. Ultimamente. Então, sei lá, tu pega, isso que eu falei, eu tenho que andar 3 quadras Isso. pra chegar no terminal. É. Essas 3 quadras eu iria de Os modais que patinete. você vai trocando, essa né? diversidade de modais também. portanto. Mas eu não sei, eu nunca andei nesses patinetes, mas me falaram que é caro e que ele não... Não, ele não é compensa barato. nessa Ele não é barato. Tenho Ele não é pra todos, Não ele é pra não é todos. acessível. É. Eu tenho Mas, medo de me mas quebrar. tem pessoas poluindo menos, isso que eu quis dizer. Tem Sim. pessoas poluindo menos, né? Não, e até porque a gente também não tem um local adequado pra gente utilizar essas bikes Isso, e esses patinetes. é. A gente ainda vê muitos acidentes e a gente teve ano passado um número significativo de mortes de ciclistas, né? Então, assim, realmente a gente não tem segurança, sabe? Para soluções alternativas. Nós precisamos repensar a questão urbanística da cidade para trazer uma mobilidade mais eficiente, mais inclusiva, né? E aí a gente fala não só de ônibus, porque a gente tem que combinar, né? O ônibus com o Transurb, com o patinete, que nem a Lu comentou. A gente tem que ter bicicleta. opções. Exatamente, né? Que também no Brasil tem uma questão que o brasileiro, e está mudando, né? Essa nova geração já não é tão apegada, que a gente sempre teve um fetiche pelo carro. É sim. 18 anos, Carteira e quero tua carro. ideia era tirar carteira e comprar um Sim. carro. Isso era aí. teu fetiche. Hoje em dia, a gurizada, até porque já tem aplicativo, né? Isso. Aí Eles eles têm já uma não- vida mais fácil, né? E eles também não veem, Lu, Tá mais assim, ó, caro muito- comprar um carro. Eles não veem, assim, muitos deles, né? No sentido de tu comprar um carro de 60 mil reais. Pra quê? Se já tem um aplicativo que leva eles pra cima e pra baixo o tempo todo. Né? Então Não, mas tem, até a mas própria a gente... proporção, né? Quanto custava comprar um carro, assim, em termos de salários há 30 anos atrás. Uhum. E Quanto hoje? custa comprar um carro hoje? Porque hoje o carro era popular, mas né? O carro Hoje era não tem popular. carro Não tem popular, mais. né, Exato, gente? então isso é um super desincentivo. A geração agora que tá com uns 20 anos tá muito sem gana, porque tá tudo tão inacessível que, tipo, vou trabalhar pra comprar daqui 10 anos. Porque daí não Não. é só o carro, né? É o seguro, é o É. combustível, É, é IPVA. o evento. É uma geração que acaba exatamente. preferindo a experiência. E a experiência é andar de Uber. De vez em quando eu vou andar de Black. É. Então, tipo, é a experiência. Ou aquele que tu conhece, É. que tem outras pessoas, que é o coletivo, BlaBlaCar. aquele, né? Não, aquele que entra outras Tem, pessoas, tu tem. conhece. O compartilhado, É né? compartilhado, Mas eu acho que essa questão desse fetiche talvez também seja um dos grandes empecilhos para se colocar em prática o transporte público, porque tu tem que ter um transporte público muito barato, em excelentes condições e que ele tenha uma capilaridade quase semelhante a um carro. Porque senão a pessoa não troca. Exato. A gente sabe tu Exatamente. tu não vai não tem entrar. porquê hoje. Tu não vai entrar num transporte público, e eu sempre penso nisso, o cidadão ali que vai trabalhar, né, passar o dia todo na fábrica, às 6 da manhã, num ônibus lotado, chovendo, sem lugar para sentar, o cara, eu vou de carro. E a gente teve um retrocesso nisso também, a gente falou de retrocesso, olhar o passado, os antepassados e tal. Porto Alegre teve a segunda malha ferro-carril de bondes do Brasil. Então, assim, Sim. eu penso até 1970 a principal meio de transporte de Porto Alegre era elétrico. Entendeu? Então, assim, e aí o ônibus veio, a indústria do petróleo veio, e aí, enfim, nós pagamos por isso hoje, né? Então, é uma cultura que foi construída do carro, do pneu, da borracha, do petróleo, que isso
tá aos poucos, né, se retraindo, né? Isso aconteceu no transporte de carga também. Também. Né? Que antes a gente tinha ferrovias pelo Brasil todo. Isso, o fluvial, o Porto de Porto Alegre tinha um movimento muito maior que hoje tem. Então, Mas tem, né, o projeto aquele de Porto Alegre até Gramado. Tem, e tomara que saia. Tomara que saia. Tinha que ter um outro pro litoral também, né? Exatamente, é um passeio, as pessoas, né? E uma integração até o Camacho, assim, podia, imagina. Linha direta. Onde é que é Camacho? Linha direta. Onde que é esse Tô sentindo que sou eu. Porto Alegre, Gramado, Camacho. A gente vai gravar um episódio Porto sobre Alegre. Ai, A rota é Porto Alegre, Gramado, Camacho, Nova York. O de Nova York é muito caro, esse eu não vou. Não, eu preferi até Sydney daí. Olha aí, ó. Não, e olha só, eu tô tentando descobrir qual seria o ônibus que eu viria pra cá. E tu não conseguiu? E não tem essa informação fácil. Assim, Onde com que tu certeza. mora? Não, mas tu Com tem um certeza, aplicativo. Eu pegaria na Protásio. Na Protásio, tu ia ter que pegar o Mas, tipo assim, essa T4, informação eu tinha acho. que ser Tinha que estar aí. fácil aqui. T4 desce aqui. Mas tem um desce- aplicativo que pela Movit. Mas por que não Movit. apareceu aqui baixo este aplicativo? Entendeu? A informação Mas tá na tem que ser parada de fácil. ônibus. Tem ali o QR Code pra te baixar. Dessas É. paradas novas que aí eu vou Ele elogiar. te dá Até que um dia ele te dá- temos tu dá o paradas endereço, bonitas ele em Porto te Alegre. dá onde tu pega, É. onde tu tem que descer Isso. e o horário certinho. Que ele tá passa. passando, porque eles estão vinculados com o ponto? GPS do É ônibus. muito, Eu sei que já tá É. melhor. É muito. Mas enfim, eu achei que tinha sido mais fácil. E tem algumas paradas em Porto Alegre que ainda tem um painel eletrônico que mostra se o ônibus tá chegando ou não. Isso Agora é legal. tem. E Que nem os, na que Protásio nem os trocaram metrôs. agora. Eu tenho a impressão Tá chegando. que é com placa solar em cima. As paradas? As paradas. Olha que Tem, avanço. e eu acho, não sei se eu viajei, mas eu vi alguma reportagem que tem algumas placas que tu pode parada amiga, né? É, Pra se tu tá conversa. sozinha. Isso tu pode aqui em Porto dizer, Alegre? tô com É. medo, eu não sei se já tem aqui, mas... Tu faz ali, tu tá numa situação, e normalmente são mulheres, Isso. né? E aí tu faz essa ligação e tem uma central em vídeo Que fica que monitorando fica a ali naquele área. vídeo monitorando que legal. e ela fica conversando contigo pra te não Faz ter uma essa- companhia, né? Exatamente. Faz uma companhia. É. E evidentemente se Achei bem ocorrer alguma interessante coisa isso. ali, a pessoa que está te atendendo ela já tem visualmente Sim, a, tem um a olho noção ali, das né? exato, Perfeito. a Você não tá noção. sozinha. É. Muito legal. Pessoal, hoje a gente falou sobre sustentabilidade, ou pelo menos o que sobrou dela. Exatamente. Eu acho que esse episódio tinha que continuar. Olha, no próximo episódio, Monique, a discussão vai sair do discurso e vai entrar na prática da sobrevivência da profissão. Ai, meu Deus. Num cenário de pressão, que a Monique não tem, o Thiago que ela não tem, ela não é tem. zero. Ela Não, não ao tem. contrário, só eu que faço pressão no cliente, né? Ela não tem. Não tem pressão, não tem prazo, não tem instabilidade, né? Tudo certo. Surge uma dúvida incômoda também, né? A paixão sustenta o escritório ou isso é só o começo do problema? A gente começa a antecipar esse Sobrou pra mim. para a Hoje Luciana. hoje Vocês estão vendo que cada edição é um mudo, né? Claro, Sim, tem que Ah, ser, já né? vamos mudar. imaginei que ia cair pra mim. Não, muda o sistema que a gente vai ver o que é diferente agora, olha só. E no próximo vai estar melhor, tá? Tá bom. Eu sei que a Monique vai criticar isso aqui. Ai, meu Deus. Que ela é crítica. Ah, Monique. Vai, Lu, É, tira vai, aí que eu tira quero... aí, Lu. Tô curiosa agora. Vai, tá com medo? Ó, Você foi sorteado. que número é? O próximo nós teremos... É uma carta! Ah, legal, Alexandre. Não, Ele mas fez não- isso porque a gente tá justamente falando sobre Sustentabilidade, né? claro. Exato. 4. Olha que quatro. criativo, Alexandre. Adorei. 4 de paus. Viu? Muito legal. É Eu ouro, adoro exatamente. soluções Ouro, criativas, Ouros, né, isso, é Alexandre? ouros. Alexandre, não sei se eu posso aqui aproveitar o espaço só, deixar pra quem tá escutando e gosta mais desse assunto. Tu sabe, né, que eu tenho um irmão que justamente trabalha com educação ambiental. Uhum. Ele, inclusive, já esteve conosco na Rádio Arquitetura. A gente entrevistou ele umas 2, 3 vezes. Sim. Sobre vários assuntos, né, desse âmbito. E eu queria deixar aqui o Instagram deles, que é o Green Thinking, justamente para quem tem curiosidade de saber mais. Eles têm uma série, Lu, que eles fazem toda semana, Que legal. sobre essa questão dos resíduos. O que tu descarta, onde tu descarta, a maneira... É muito legal, com a Cirlei. Então, assim, quem ficou curioso, quem tem dúvidas, segue lá, @Green Boa. Thinking, que vai ter muita informação legal sobre esse assunto que a gente conversou Bacana. hoje. Tu vai me passar direitinho o nome que a gente vai O deixar arroba. aqui, ó. Aqui na tela, tá? Pro pessoal seguir. Pergunta pra Lu. Diga. Essa é brava, Lu. Ai, meu Deus. Número 4. Medo. Cobrar barato é uma estratégia de entrada no mercado ou um caminho sem volta? Que dureza, hein? Que dureza. E aí, Luciana? A Lu tem propriedade pra falar sobre Tem, esse assunto. claro. É. É o quê? É.
Eu acho que é mais um caminho sem volta, assim, um tiro no pé. Acho que é mais... Claro, acaba sendo uma estratégia de mercado. É uma estratégia. E não só como estratégia, mas obviamente quem tem menos experiência vai ter um preço menor. Exatamente. Né? Então, mas entre ter um preço menor e cobrar mais barato tem uma diferença, né? Tem mesmo. É uma estratégia muito utilizada, mas que prende a pessoa para sempre numa visão ali, num determinado nicho de clientes. O respeito que ela tem, o respaldo que ela tem, acaba ficando para sempre. Talvez ela não tenha um crescimento profissional, talvez também. Né? Essa estratégia, às vezes, é forçada por uma necessidade? Com certeza. Mas essa necessidade, às vezes, vem de muita desinformação da pessoa. De achar que não existe outra solução. É verdade. Entendeu? Então, tipo assim, não existe como fazer dessa forma. Não existe, tem saída. eu só não estou sabendo como fazer. Então, para a pessoa é uma necessidade, mas para quem está olhando de fora, não necessariamente é. E isso é uma coisa que eu posso falar com bastante propriedade, porque eu falo para a pessoa, aumenta esse preço. Ai, não pode. Pode, confia, vai. Aí vai lá, cobra mais e dá certo, sabe? Mas naquele momento ela não consegue enxergar que... O receio, né, de não fechar. Exato. E aí, para quem está começando, a pessoa prefere um pássaro na mão do que 2 voando. É verdade. Então, tipo assim, eu não tenho projeto nenhum, não tenho portfólio. Como eu vou dizer não para esse começar projeto. de Então algum jeito. 50 centavos, vai. Então, O problema é ficar marcado por isso. exatamente. E assim, os projetos que a pessoa faz acabam virando o portfólio dela. Então, um projeto que ele começa ruim dessa forma, ele provavelmente vai ter um cliente ruim, que não vai confiar nele. Porque quando a gente tem esse preço baixo, e claramente baixo, a gente não tem o respeito do cliente. Sim. E quando a gente tem um projeto, tá fazendo um projeto com um cliente que não nos respeita, a gente não tem um bom projeto. Não tem. Então, é um portfólio ruim com indicações ruins. É verdade. Então, talvez seja pior do que a questão financeira em Com si. certeza. Lucas e Monique, a gente vai falar no próximo episódio sobre escritórios à beira do colapso. Vamos Porque embora. talvez a Tenso pergunta esse, hein? seja, né, a arquitetura vive de criatividade ou de gestão? Também é tenso. Olha, se esse episódio te fez pensar ou te irritou de alguma forma, então é porque ele cumpriu o papel. Se inscreve e se no canal. Quer saber onde é que é esse Camacho? Vamos botar um mapa do Camacho aqui na tela também. Eu tenho um vídeo, já fiz um Reels mostrando como chega no Camacho. Da embaixadora do Camacho, que é isso. Olha, então ativa as notificações, deixa seu like, compartilha esse conteúdo, porque o debate não vai terminar por aqui. Um grande abraço e até o próximo episódio. Obrigado, Lucas. Obrigado, Luciana. E obrigado, Beijo. Monique. A todos vocês, muito obrigado e até o próximo episódio de Outsiders.